Em seguida, Carlos Daniel pergunta a Pedro como Carlinhos foi encontrado. Leda arruma suas tralhas muito estressada. Carlinhos sonha por vovó Isabel e Paulina observa. Pedro garante que Carlinhos não estava com Paulina, pois ela é muito gente boa e jamais faria uma coisa dessas. Carlos Daniel agradece o depoimento dele e solicita que ele leve Leda para casa. Logo depois, Leda segue muito irritada por ter sido despachada por Carlos Daniel e o acusa de continuar apaixonado por Paola. Assim, como ela foi embora, vai ter que se contentar com uma usurpadora, possivelmente na cadeia. A lacraia sai. Carlos Daniel propõe acompanhar Paulina a pegar um analgésico. Leda vai embora. Carlos Daniel lamenta pelo estado da perna do filho. Paulina lembra que viu uma mulher que estava gritando por Carlinhos. Carlos Daniel decide denunciar essas pessoas que estavam com seu filho, por mais que Paulina lembre que o filho garantiu que nenhuma delas era bandida. Patrícia visita Rodrigo e ele revela que Paulina estava com Carlinhos esse tempo todo, por isso que ela pare de defender a usurpadora logo. O Paspalho torce para seu irmão mandá-la logo para a cadeia. Carlos Daniel garante a Paulina que não quer machucá-la e sugere que ela fuja, pois vai ser muito difícil de contar para a polícia a forma tão fácil que ela encontrou Carlinhos. Paulina se assusta e Carlos Daniel lembra que ela vai para a cadeia se não fugir. Paulina garante a Carlos Daniel que não vai fugir e que vai se entregar, pois não vai deixar que ninguém a denuncie. Carlinhos clama por vovó Isabel e Moacir durante seus sonhos. Isabel sofre sem seu grumete. Paulina esfrega na cara de Carlos Daniel que ele tê-la acusado de sequestro, foi a gota d'água e agora nada mais importa. Carlos Daniel decide ligar para a polícia para comunicar que Carlinhos foi encontrado. Paulina o manda fazer o que quiser e se retira. Amador atende o telefonema do ricaço, que revela que já achou seu filho. Paulina se depara com Carlinhos se debatendo e percebe que ele está com febre. Na recepção, Carlos Daniel recebe um telefonema de Paulina o chamando. Carlinhos conta para Paulina que está sentindo frio. Carlos Daniel aparece. Paulina promete ao filhote que dará uma comidinha para ele. Ela conta para Carlos Daniel que chamou o médico e ele tem um ataque de pelanca. Paulina pede o serviço de quarto, sob o olhar de julgamento de Carlos Daniel. Amador revela a Mirino que Paola encontrou Carlinhos por acaso na rua. Os dois acham que ela está encobrindo os culpados. Em Cancún, Filomena limpa a casa de Paulina com uma colega. Ela fuça as gavetas e encontra a caixa onde Paola deixou a carta. Merino se obceca em descobrir quem são os culpados do sequestro de Carlinhos e assim vai interrogá-lo. Amador revela que Carlinhos perdeu a memória e só lembra de uma tal de Isabel, um tal de Moacir e uma tal de Antônia. Merino ordena prepararem um helicóptero para irem às pressas ao hotel. Em seguida, os dois embarcam no veículo e partem para a Estância do Sol. Filomena encontra a carta de Paula endereçada a Paulina. Ela se lembra da moribunda suplicando para falar com a filha em seu leito de morte. Filó sente que Paulina nunca leu essa carta. Enquanto isso, no Havaí, Douglas surpreende Paola com um beijo. Ela garante que está ótima e propõe que eles conversem sobre a viagem para o Japão, mais tarde, à luz de velas. Douglas pega a Amásia no colo e parte com ela para o abatedouro. Leda reclama para Stephanie do tanto que Paulina estava se achando no hotel e foi expulso de lá por Carlos Daniel graças à rival. Willis supõe que Carlos Daniel está gostando de Paulina. Leda acha que ele só está se conformando com a usurpadora, depois do sumiço de Paola. Carlinhos se recusa a comer e Carlos Daniel não sabe o que mais fazer. Paulina pede para o filhote comer. Ele tenta falar o que quer na verdade, mas não consegue pois seu pai é muito sério. Paulina sugere que ele entenda o pai e assegura que Carlos Daniel vai fazer o que ele quiser. Carlinhos percebe que Carlos Daniel detesta Antônia e Paulina pede para ele falar mais dessa mulher. Leda insinua para todos que Carlos Daniel vai levar Paulina para morar na mansão de novo, até mesmo podem se casar. Ela e Rodrigo confiam que a usurpadora sequestrou Carlinhos. Leda propõe que denunciem Paulina antes que ela enfeitice Carlos Daniel. Paulina tenta arrancar de Carlinhos mais informações sobre as pessoas com quem ele estava.
Carlinhos não lembra do acidente que sofreu, mas foi cuidado por Isabel, enquanto Antônia o detestava. Além disso, ganhou o nome de Grumete por parte de Moacir. Carlinhos confirma que ninguém ali sabia que ele era um garoto perdido. Batem à porta, e Paulina supõe que seja o Dr. Varela. Ela convence Carlos Daniel a aceitar a ajuda do doutor, e ele admite que ela é insubstituível. Carlos Daniel abre a porta e Merino e Amador aparecem. Paulina se despede de Carlinhos e parte para ver os senhores. Amador quer interrogar o Fedélio, mas Carlos Daniel e Paulina impedem. Ela revela que Carlinhos se apegou às pessoas que estavam com ele e começa a duvidar que tenha sido um sequestro. Merino insinua que na família Bracho acontecem coisas inacreditáveis, irritando Carlos Daniel. Leda chega em sua sala, avisando a Verônica que as duas perderam para Paulina. Verônica tenta ignorar, mas Leda segue insistindo nisso. Leda garante que vai mandar Paulina para a cadeia. Carlos Daniel confirma que os sequestradores pediram dinheiro. Carlinhos escuta a conversa atrás da porta. Merino garante que eles não vão mais se aproximar do moleque e ordena que liberem-no para o interrogatório. Amador desconfia que o casal pagou o resgate aos bandidos e agora estão encobrindo-os. Paulina reitera que não deu dinheiro algum. Carlinhos aparece e grita que não foi vendido nem por sua avó, nem por Moacir. Merino não entende quem são essas pessoas citadas, e Paulina explica. Varela chega com Heloísa. Paulina avisa ao doutor que só vai deixar Carlinhos ser interrogado após a liberação dele. Willy debocha de Leda ter toda hora um ataque de pelanca, já que perdeu Carlos Daniel. Stephanie acha preferível que Leda vença a batalha contra Paulina, mas Rodrigo detesta as duas. Willy acha que Leda vai entregar a inimiga para a polícia. Rodrigo sugere que Stephanie fale com Leda, pois a decisão de entregar Paulina cabe apenas a Carlos Daniel. Enquanto isso, Carlinhos e Varela pedem para Paulina acompanhá-los. Ela pede desculpa aos oficiais e se retira com eles. Merino debocha de Carlos Daniel e ele rebate, alegando ter confiança em sua esposa. Carlinhos revela a Varela e Heloísa que não se lembra deles. Ele começa a ficar nervoso e reclama com Paulina não tê-lo deixado ver a vovó e o Moacir. Paulina consola o coitado. Momentos depois, Varela examina a perna de Carlinhos. Piedade se pergunta o que está acontecendo lá em Estância do Sol. Adelina tenta tranquilizá-la, mas não consegue. Cacilda e Chico elogiam Paulina. Piedade pede para Adelina ligar para Carlos Daniel caso eles não mandem atualizações. Paulina pergunta a Varela se Carlinhos está mal. Ele confirma e sugere que o coitado fique lá até o dia seguinte. Porém, ele deve ser operado o mais rápido possível. Célia corre para atender um telefonema. Filó cumprimenta a piriguete. Célia comenta que Paulina está louca para trazê-la para a cidade. Filó fica intrigada ao saber que Célia teve contato com Paulina. Célia conta que Paulina morou com ela uns dias. Filó quer saber onde pode encontrá-la. Varela comunica a Merino e a Amador que Carlinhos não pode ser interrogado, pois ele está péssimo. Heloísa garante que a febre de Carlinhos vai passar. Batem na porta e a enfermeira vai abrir. Merino informa a Paulina que vão esperar Carlinhos melhorar e o doutor avisá-los. Paulina garante que não deu um centavo aos bandidos. Ela pede para que eles tenham uma conversa. Filó explica para Célia que Paulina precisa ler uma carta que a mãe dela deixou, que nunca foi aberta. Portanto, vai enviar para a capital e Célia deve entregar a carta para a amiga. Carlos Daniel intercede e chama Paulina de Paola para evitar que ela se entregue aos oficiais. Ele se retira com os dois. Paulina assegura a Varela que no dia seguinte voltarão para casa. O doutor reitera que eles devem ir ao hospital o mais rápido possível, assim que chegarem. Isabel fica desolada lavando uma roupa de Carlinhos. Moacir aparece e confessa que também está abalado. Isabel fica com o coração na mão por não ter saído nos jornais que Carlinhos já está com a família. Stephanie se empenha em convencer Leda de não denunciar Paulina, sob o pretexto de que o prestígio da família Bracho iria na lama com esse escândalo. Apesar disso, Stephanie convoca Leda para declarar guerra à usurpadora.
Carlinhos e Paulina batem papo. Paulina informa a Carlos Daniel que Carlinhos quer ver as pessoas que o salvaram. Carlos Daniel nega veementemente. Ela até insiste, mas se dá conta de que é em vão, já que, aparentemente, ele também não ligaria de vê-la presa. Carlos Daniel garante que não quer ver Paulina na cadeia não. Lisete pergunta que de sua mãe e seu pai. Piedade conta que foram buscar Carlinhos e pede para Adelina ligar para Carlos Daniel. Carlos Daniel admite que é muito grato a Paulina por tudo. Os dois quase se beijam, mas o telefone toca e ele sai para atender. Piedade pergunta como vai Carlinhos. Carlinhos acha que o pai está falando com a vovó Isabel, mas Paulina diz que é a vovó Piedade. Carlos Daniel avisa que eles vão no dia seguinte. Piedade quer saber como ele está com Paulina. Enquanto isso, no Havaí, Paola conta a Douglas que nunca mais sentiu dores. Ela propõe que os dois viajem para Nova York em vez do Japão. Douglas aceita na hora. Paola comemora que o amante a satisfaça em tudo, mas só lamenta por não tê-lo conhecido antes. Ele revela que já sabe que ela é Noélia. Ao saber que está tudo correndo bem, Piedade deseja entender por que diabos o neto achava que Paulina estava com Carlinhos. Carlos Daniel alega que eram as circunstâncias. Piedade exige que o neto peça desculpas e fique com ela pro resto da vida. A vovó pede para falar com Paulina. Paulina atende e Piedade recomenda que ela siga sendo corajosa. Agora ela deseja falar com Carlinhos. Ele pergunta se é Isabel e Paulina explica que não, que é a avó de seu pai. Piedade fica emocionada ao Carlinhos atender. Paola se faz de sonsa, mas Douglas quer que ela diga a verdade, pois já viu o sinal dela. Paola admite que é Noélia e Douglas pede para ela contar tudo. Lisete puxa o telefone de Piedade para falar com o irmão. Carlinhos não a reconhece e Lisete estranha. Piedade retoma o telefone e pergunta para Paulina por que Carlinhos está agindo dessa forma. Carlos Daniel faz sinal para Paulina não falar nada, mas ela acaba revelando que ele perdeu a memória. Ela avisa a vovó que elas vão conversar quando chegar. Paola explica que nesse tempo de Noélia, ela era outra pessoa e não queria se comprometer. Ela inventa que o amou de sua maneira. Douglas quer saber agora que mistério há entre a Paola dos 2 milhões e a Paola de agora. Ela promete que vai contar isso depois, mas enquanto isso não acontece, ele deve se conformar em saber que são duas pessoas diferentes, mas iguais. Paola sente novamente apontada, mas disfarça e avisa que vai ao toalete. Lá, Paola faz massagem tentando aliviar a dor de cabeça e torce para não morrer. No dia seguinte, Carlos Daniel chega irritado com um jornal. Paulina descobre que publicaram uma manchete informando que Carlinhos foi recuperado mediante um resgate. Carlinhos olha pela janela e chama a atenção dos pais para uma mulher lá fora idêntica a Isabel. Isabel se irrita ao se deparar com a manchete mentirosa no jornal. Moacir a recrimina por ter demorado tanto para entregar grumete na polícia. Ele recomenda que a amiga comece a rezar para que isso não dê problema para ela. Antônia e Marina batem boca sobre a notícia. Carlinhos segue observando a idosa na área do hotel. Ele pede para sair com Paulina e Carlos Daniel, para ver se assim encontra seus amigos. Carlos Daniel se irrita e afirma ao filho que eles deveriam estar na cadeia. Carlinhos se desespera, implorando ao pai para poupá-los. Moacir acha que é melhor Isabel fugir, pois o pai do grumete visivelmente mentiu para a polícia que ela o sequestrou. Isabel cai no choro. Merino repassa com Amador as informações que descobriu, o nome das irmãs Isabel e Antônia e o Moacir, e que eles são ambulantes no centro. Amador suspeita que pode ser verdade que tudo tenha sido um acidente, assim como Paulina disse, mas Merino discorda. O Paspalho admite que ele foi quem revelou à imprensa que pagaram o resgate. Merino decide colocar todos na cadeia o quanto antes. Carlos Daniel acha que Carlinhos desistiu dele, mas Paulina garante que o filho ficará bem. Carlos Daniel pergunta quando ela vai embora, pois não quer que ela vá para a cadeia. Ele tenta confessar que a ama, mas as palavras não saem, deixando Paulina ansiosa.